Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Ah, Esta é a aula que foi dada ontem, oficialmente, não é? No entanto, uma vez que 2/3 não puderam estar lá, uma vez que era a primeira vez, primeira experiência, não estavam familiarizados com o aplicativo, acreditando que desde ontem até cá mais pessoas vão ingressar no aplicativo Zoom e em poucos dias a maioria já estará lá. Decidi fazer essa aula para os que lá não estiveram. E desde já passar a recomendação de que os que não têm o aplicativo não hesitem, não é? Não hesitem, baixem o aplicativo, é super interessante. O que eu quero é que todos nós possamos ter o aplicativo e todos nós possamos ter o prazer e o benefício da aula. Falamos da revisão anatômica, não é? Do sistema nervoso. Isso no contexto da aula que chama-se exame neurológico, que faz parte do exame físico. Se todos se lembram, o exame físico, não é? Tem a ver com sinais, colher sinais, e tem os métodos clássicos da avaliação, que é a inspeção, palpação, percussão e a auscultação. E esses métodos são gerais, não é? Para o exame físico, desde o princípio até o fim. Claramente que num tipo de exame, assim posso dizer, possa não ser necessária a auscultação ou algo parecido, mas o princípio é que sempre temos que pôr em mente que temos que fazer inspeção, palpação, percussão e auscultação. E indo mais para o exame neurológico, que é a aula de hoje, vamos começar com a revisão anatômica. Então, o sistema nervoso é um dos sistemas que faz parte do organismo, assim como o sistema cardiovascular, respiratório e por aí em diante. E está claro que o sistema nervoso é aquele que é responsável por coordenar, não é, as funções dos outros órgãos e do organismo no geral. O sistema nervoso está dividido anatomicamente. Não se esqueça, isso é uma revisão anatômica, não é nem a aula de anatomia. É para vocês terem ideia, principalmente das coisas mais importantes, vocês têm que saber. Está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Existe outra divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, mas para já vamos falar do sistema nervoso central e periférico. O nome já diz, sistema nervoso central, então, é o sistema nervoso que está no centro, não é? É o sistema nervoso que está no centro. Então, se vocês forem prestar atenção nessas imagens, o sistema nervoso central vai ser o encéfalo e a medula espinhal. E o encéfalo é constituído pelo cérebro, pelo diencéfalo, pelo mesencéfalo, pelo cerebelo, como vem aí na imagem. Ignorem essa mensagem que chegou. Pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E como consegue ver nessa imagem à esquerda, o tronco encefálico é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. De uma forma resumida, o cérebro tem a função, não é, de coordenar a sensibilidade e a motricidade. Não é? Tem a ver com o pensamento, o processamento da audição, visão e todos os órgãos de sentido. Não é? E em função de cada região, nós vamos saber que o lobo frontal tem a função da motricidade, o lobo parietal da sensibilidade, temporal com a audição, o lobo occipital com a visão. E depois do cérebro vamos ter o cerebelo, que tem a função do equilíbrio. Então, quem tem problemas de cerebelo, quem não tem cerebelo, não consegue ficar em equilíbrio, ou pelo menos tem dificuldade em manter-se em equilíbrio. E depois temos o tronco encefálico, não é? Então, o tronco encefálico tem a função do controle da respiração, não é? E da função cardíaca. Então, se por algum motivo haver uma lesão a nível do tronco, significa que esses dois sistemas estarão comprometidos. O que aconteceria se você não conseguisse controlar a respiração e por algum motivo parasse de respirar? Ou se tivesse momentos de apneia? Ou se a apneia significa ficar sem respirar, a pessoa fica em agonia. O que aconteceria se o coração parasse de bater ou batesse de uma forma desorganizada? Claramente que a pessoa corria um risco imediato de vida.
Então, é importante que vocês conheçam o nome das estruturas que fazem parte do sistema nervoso central e a sua função. Até já fiz a descrição das estruturas que fazem parte do encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. Agora o que vai faltar é a medula espinhal. A medula espinhal, como conseguem ver aí na imagem, é como se fosse a continuação do encéfalo, é como se fosse a via de transmissão da informação entre o corpo e o encéfalo. Então, é como se fosse o TDM, não é? Um meio de comunicação, assim eu posso dizer. Então, se tu sentes dor no dedo, significa que essa informação há de sair do dedo para a medula espinhal e da medula espinhal para o encéfalo. E se tu queres andar, significa que a informação vai sair do encéfalo para a medula espinhal e da medula espinhal para os músculos responsáveis pela locomoção. Então, a que conclusão nós chegamos? Chegamos à conclusão de que existem nervos sensitivos, não é? E existem nervos motores. E esses nervos sensitivos, nervos motores, de onde é que saem? Esses nervos sensitivos e motores saem do sistema nervoso central, aquilo que estávamos a falar. Então, esses nervos sensitivos e nervos motores fazem parte do sistema nervoso central? A resposta é não. Os nervos sensitivos e nervos motores fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, a que conclusão nós chegamos? Chegamos à conclusão de que se para nós andarmos precisamos de alguma ordem do sistema nervoso central, então o sistema nervoso central precisa enviar nervos para os músculos responsáveis pela locomoção. E esses nervos que são enviados, ou que existem, ou que comunicam a periferia, ou que comunicam os órgãos, não é, que nós temos ao sistema nervoso central, são ou fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, nesta imagem, não é? Consegue-se ver as raízes ventrais ou nervos ventrais e raízes dorsais ou nervos dorsais. Então, esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Esses nervos de onde é que estão a sair? Estão a sair da medula espinhal. E a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. A nível do cérebro também, não significa que não saiam nervos. Saem nervos sim. Esses nervos chamam-se nervos cranianos, porque estão a sair do encéfalo. E também fazem parte do sistema nervoso periférico, pela lógica que eu já tinha explicado. Então, aqui temos uma imagem, não é? Elucidativa, em que mostra uma região do cérebro que foi lesionada. Isso é a nível do hemisfério cerebral esquerdo. E o que é que nós podemos perceber com isso? Que quando o lado esquerdo do encéfalo ou do cérebro é lesionado, é o lado direito que vai ser afetado. Vais perder a força muscular em toda a metade, não é, direita. Aquilo que chamamos de hemiparésia, não é? E a principal causa desse tipo de problema, acho que muitos já sabemos, é o acidente vascular cerebral. Isso por quê? Porque a nível do bulbo raquidiano, como podem ver, existe o cruzamento dos nervos. Os nervos que faziam parte do lado esquerdo do encéfalo do cérebro vão para o lado direito, os nervos que faziam parte do lado esquerdo vão para... os nervos que faziam parte do lado esquerdo vão para o lado direito e os nervos que faziam parte do lado direito do encéfalo vão para o lado esquerdo do corpo. Então, essa imagem acaba representando a função do encéfalo em função da sua região. Como eu já tinha explicado, o lobo frontal tem a função do pensamento, cálculos, movimento, motricidade. O lobo parietal tem a função da sensibilidade. Então, enquanto que o frontal é para dar ordens, o parietal é para sentir. Sensibilidade tátil, dolorosa, proprioceptiva e por aí em diante. Lobo occipital tem a ver com a visão, não é? Então, se por acaso tu tiveres um acidente vascular cerebral em que vai afetar o lobo occipital, vais ter problemas na visão. Lobo temporal, como já tinha dito, tem a ver com a audição, não é? Então, se tu ouves, é porque alguém fala, a informação chega no ouvido externo, claramente, depois vai para o ouvido médio vai para o ouvido interno, do ouvido interno vai para o nervo
acústico, do nervo acústico vai para o lobo occipital. Então, a nível do lobo occipital, que tu vais perceber o que estás a ouvir. E se por acaso tiveres alguma lesão a nível do lobo occipital, significa que há de haver alguma alteração na qualidade da audição. Ou pode até chegar a não ouvir nada, ou ouvir com dificuldades, ou qualquer tipo de problema que tenha a ver com a audição. E temos a ponte e o bulbo, eu já expliquei, que tem a função de controle da respiração e batimentos cardíacos. O cerebelo tem a função do controle de equilíbrio. Aqui temos mais uma imagem que mostra a medula espinhal, onde é que ela está localizada. Como está claro, a medula espinhal localiza-se a nível do canal vertebral. Vértebras, viram na anatomia e fisiologia. Então, a nível das vértebras, temos aqui o canal vertebral. E dentro do canal vertebral temos a medula espinhal. E a medula espinhal tem a massa cinzenta e a massa branca. Como conseguem ver aqui no centro, temos a substância branca. E na periferia vamos ter a substância cinzenta. E a partir da medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, que vão sair os nervos espinhais que fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, esses nervos vão para onde? Vão para todos os órgãos que nós temos, ou para transmitir alguma informação, ou para dar alguma ordem. É por isso que existem nervos sensitivos, nervos motores. Esta imagem também acaba representando os nomes dos nervos em função da localização. Se o nervo sai da região cervical, vai ser, vamos usar a letra C. Se sai da vértebra cervical 1, vai ser C1. Se for vértebra cervical 2, C2, e assim sucessivamente. Região torácica, também vamos ter vértebras torácicas. Então, vamos usar a letra T. T1, T2, não sei se sabem ou se lembram, temos 12 vértebras torácicas. Então, vamos ter T1 a T12. Vértebras lombares, vamos usar a letra L. Então, vai ser de L1 a L5 e sacral vai ser de S1 a S5. Então, essa imagem já mostra os destinos dos nervos, não é? No nosso próprio corpo. Como conseguem ver, C3 a nível do pescoço, C4 a nível do pescoço, depois temos T2 a nível do tórax, T3 a nível do tórax, não é? Vamos ter L2, L3 e S1 por aí em diante. Então, em função do sítio que for afetado, vamos conseguir saber qual é o local da vértebra que foi em que o nervo pode estar a sair. Nervos cranianos. Como eu já tinha explicado, os nervos não só saem da medula espinhal. Os nervos não saem da medula espinhal, mas também saem do crânio. E os nervos que saem do crânio já não vão ser C1, C2, T1, T2. Vão chamar-se de nervos cranianos. E nós temos 12 nervos cranianos. Então, cada nervo vai ter um distintivo, não é? Primeiro nervo, segundo nervo, terceiro nervo, não é? Até o 12º nervo. Então, chama-se primeiro par, segundo par, terceiro par, porque um nervo vai ir para uma hemifácie, um lado do corpo, e o outro nervo, o mesmo nervo, vai ir para o outro lado do corpo. É por isso que chamam-se pares cranianos. Então, o primeiro nervo, que é o primeiro par, chama-se nervo olfativo. O olfativo tem a ver com olfato. O olfato tem a ver com cheiro. Então, esse nervo que é responsável pela transmissão da informação sensorial que tem a ver com o cheiro, através de onde? Do nariz, não é? Onde nós sentimos os cheiros até o sistema nervoso central, a nível do encéfalo, especificamente lobo temporal. Nervo óptico. O óptico ao que vos remete? A visão. Então, é um nervo que tem a função de transmitir a informação sensitiva responsável pela visão do olho para o sistema nervoso central a nível do encéfalo, no lobo occipital. Nervo oculomotor. Óculo vem de óculo, motor vem de movimento. Então, são nervos responsáveis pelo movimento dos olhos, não é? E nervo troclear também é responsável pelo movimento dos olhos. Então, com base neste quadro, vocês vão saber o que o troclear faz, se vai fazer com que o olho vire para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e tudo mais. Nervo abducente também tem a função de movimentar o olho, e o nome já diz, abducente vem de abdução, então significa que vai mover o olho para o lado, é a função desse nervo. Depois temos o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo tem a componente motora e a componente sensitiva. O que isso significa? Se tem a componente motora sensitiva, a componente motora o que faz? Dá ordens para fazer alguma coisa, não é? Então, o que vai fazer a componente motora do nervo trigêmeo, que é o quinto par? Vai fazer com que tu feches a boca e cerres os dentes. E a componente sensitiva, o que vai fazer?
A componente sensitiva vai transmitir a sensibilidade de toda a face. Tudo aquilo que você vai sentir, seja dor, vibração, qualquer coisa na face, vai ser o nervo trigêmeo que vai transmitir essa informação para o sistema nervoso central. Vamos para o sétimo par, que é o nervo facial, não é? O nervo facial tem a função, também é um nervo misto, porque tem a parte motora e tem a parte sensitiva, não é? Tem nervos motores e sensitivos. Os nervos motores do nervo facial têm a função de da maior parte dos movimentos da face, não é? Abrir a boca, encher a boca de ar, mostrar a cara de zangado, mostrar a cara de feliz, fazer caretas. Então, qualquer movimento que é feito pela face, ou pelo menos na sua maioria, é responsabilizado pelo nervo facial, pela componente motora. E a componente sensitiva do nervo facial tem a ver com gosto, com sabor, com paladar, tem a ver com a língua. Então, nos 2/3 anteriores da língua, o nervo facial é responsável por todo tipo de sensação, não é? Quando tu comes alguma coisa, sentes o sabor salgado, doce, azedo, amargo, é responsabilizado pelo nervo facial, pela componente sensitiva. Então, vai transmitir essa informação. Tu comes alguma coisa, essa alimentação vai ficar em contato com a língua. Na língua temos o nervo facial sensitivo, que vai transmitir essa informação de sabor doce para onde? Para o encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central e vai ser percebido como sabor doce, não é? Temos depois o nervo acústico, o nervo vestíbulo coclear, não é? Então, esse nervo tem duas componentes. Uma componente que tem a ver com a audição e uma componente que tem a ver com equilíbrio. É por isso que chama-se vestíbulo coclear. A parte coclear tem a ver com a audição e a parte vestibular tem a ver com o equilíbrio, não é? Então, é esse nervo que vai transmitir a informação. Não sei se vocês se lembram quando deu o exemplo de quando alguém fala, a informação vai chegar onde? No ouvido externo. Depois do ouvido externo vai para o ouvido médio. Depois do ouvido médio vai para o ouvido interno. Depois do ouvido interno vai através do nervo. Esse nervo que vai transmitir a informação para onde? Para o encéfalo. E é a nível do encéfalo que tu vais perceber, não é? Que ouviste alguma coisa, que alguma coisa foi dita. E o nome desse nervo que transmite a informação para o encéfalo chama-se nervo acústico, não é? Então, é a parte troclear do oitavo par. Agora, responsável pelo equilíbrio é a parte vestibular. Então, se tu tiveres problemas a nível do nervo vestibular, significa que também vais ter problemas de equilíbrio. Então, chegamos à conclusão que até então, temos 2 órgãos responsáveis, ou 2 estruturas, melhor dizer, responsáveis pelo equilíbrio. Quais são? Cerebelo e a parte vestibular do nervo acústico. Depois temos o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par, que também é um nervo misto, porque tem a parte motora, que é responsável pelos movimentos dos músculos da faringe, e a parte sensorial ou sensitiva, não é? Que tem a ver também com paladar. Eu falei que o nervo facial tem a ver com paladar, com sabor, na maior parte da língua. Então, se é na maior parte, significa que restou alguma parte. Então, nessa parte que restou é responsabilizada pelo nervo glossofaríngeo para a percepção desses sabores, que é a nível de 1/3 posterior da língua. Temos o nervo vago, que também é um nervo misto, que de certa forma tem funções similares às do glossofaríngeo, porque tem a função motor, tem a função de inervar a faringe, mas para além disso o palato e a laringe, e a função sensorial tem a função de inervar a faringe e a laringe. Nervo acessório, que é o 11º par, é o nervo responsável pelo movimento do músculo esternocleidomastoide. Quando tu dobras o pescoço, quando viras para a esquerda com o pescoço para a direita, é o nervo esternocleidomastoide que está a funcionar. Então, para esse nervo esternocleidomastoide funcionar, significa que tem que ser dado ordem pelo nervo acessório, e esse nervo acessório tem que ser dado ordem pelo encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central. E temos o nervo hipoglosso, que é o 12º par e último par craniano, que é responsável pelos movimentos da língua. Todos os movimentos da língua são responsabilizados por esse nervo. Agora que eu estou a falar, estou a usar a língua. Significa que o nervo hipoglosso está a funcionar. Agora, se eu tivesse uma interrupção, um corte nesse nervo, significa que a informação que viria do cérebro
para, a língua não ia chegar. É como cortar um fio de eletricidade, a luz não tem como acender. Então, significa que quem tiver lesões a nível desse nervo vai ter ou paralisia da língua ou redução dos movimentos da língua. Não é? Então, indo para o próprio exame neurológico, não é? Antes estávamos a fazer uma revisão anatômica e fisiológica do sistema nervoso central. Agora que estamos a entrar na cadeira de semiologia. E já ficou claro que essa matéria vocês já viram com o Dr. Ismael e era mesmo uma revisão. Então, os componentes do exame neurológico, temos estado mental, temos nervos cranianos, temos motricidade e sensibilidade. Estado mental está claro. Qual é o estado mental dele? Nós vimos isso no estado geral do paciente. Queremos saber se o paciente está consciente ou não. Queremos saber se o paciente tem um discurso coerente ou não. Queremos saber se o paciente está orientado no tempo, no espaço ou não. Mas sobre o estado mental, agora vamos aprofundar um pouco mais, porque estamos a falar mesmo de exame neurológico. Não basta só dizer se o paciente está consciente ou não. Tem que se avaliar o nível de consciência através da escala de coma de Glasgow. Então, essa escala de coma de Glasgow, vamos avaliar a resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motor. Se o paciente estiver consciente, significa que vai ter a pontuação máxima de cada avaliação. Então, na resposta ocular, a pontuação máxima é número 4. Como podem ver, abre os olhos espontaneamente. Na avaliação da resposta verbal, a pontuação máxima é 5, em que o paciente está orientado e conversa normalmente. E na resposta motora, a pontuação máxima, o valor é 6, em que obedece os comandos. Quando tu pedes para levantar os pés, dobrar, ele obedece todos os comandos. Então, se nós formos a fazer o somatório da pontuação máxima da resposta ocular, verbal e motora, vamos ter 4 mais 5 mais 6. Isso vai dar 15. Então, se der 15, significa que o paciente está consciente e tem nível de consciência de 15 por 15. É assim como se diz. Não é? Agora, se tiver um valor menor que 15 por 15, significa que tem um baixo nível de consciência. Então, isso vai ser em função das constatações que tu vais ter no paciente. Vamos lá supor se o paciente abre os olhos em resposta a um chamado, não é? Só quando você lhe chama é que abre os olhos, mas fora disso não abre. Pronuncia palavras desconexas e faz flexão anormal a estímulos dolorosos. Significa que tanto na resposta ocular vai ter 3 pontos, na resposta verbal vai ter 3 pontos, na resposta motora vai ter 3. Então vai ser 3 mais 3 mais 3, isso vai dar 9. Então o nível de consciência dele não vai ser 15 por 15, vai ser o quê? Vai ser 9 por 15, que é um baixo nível de consciência. Então, mais do que você só dizer que o paciente está inconsciente ou não, você vai dizer: temos um paciente inconsciente com nível de consciência de 9 por 15. E tem outra coisa que tem que estar clara. Esse nível de consciência de 9 por 15, esse 9 o que é que nos diz? É um nível de consciência grave? É um nível de consciência moderada? Ou um nível de consciência leve? Então, para nós podermos saber disso, vamos usar uma tabela que não tenho aqui, mas já vou explicar para vocês poderem perceber, é que vai dividir em intervalos, não é? Na maior parte das bibliografias, o nível de consciência de 3, não é? Até 8 considera-se nível de consciência grave. E o nível de consciência de 9 até 12, não é? Considera-se nível de consciência moderado, não é? E nível de consciência de 13 até 14 considera-se nível de consciência leve. Então, a aula terminou por aqui. Espero que todos hoje estejam a partir das 18 horas para nós continuarmos já a aula de exame neurológico. Obrigado e passem bem.